Você já se perguntou por que algumas pessoas passam por situações catastróficas, terríveis, e elas permanecem de pé, enquanto outras, às vezes com problemas até menores, desabam, desmoronam e ficam totalmente desestabilizadas? Lucas, no capítulo 6, no verso 47, diz assim: Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre um chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Eu cresci na igreja e se você tem uma experiência aí com a igreja há muito tempo, você já deve ter ouvido uma musiquinha infantil que é não construa a sua casa na areia, não construa na beira do mar. Você já ouviu essa música? Pois é, eu ouvi essa música e as professoras do Ministério Infantil que ensinavam as crianças na igreja mostravam algumas imagens com os cartazes e um bonequinho e um outro bonequinho, e aí ela falava, olha, esse é o prudente e esse é o insensato. E naquela imagem eu via o prudente em cima de uma grande pedra, de uma grande rocha, construindo a sua casinha, uma casinha em cima de uma grande pedra. E no outro lado ela mostrava o insensato, na beira do mar, lá na praia, o insensato construindo a sua casa. E a imagem que eu tinha desse texto bíblico era exatamente essa, de duas pessoas, uma prudente, outra insensata, uma construindo a sua casa em cima de uma pedra e outra construindo uma casa em cima da areia do mar. E essa era a imagem que eu tinha. E depois, quando cresci, eu fui ler melhor o texto, eu fui entender que Jesus está falando sobre duas pessoas no mesmo terreno, numa mesma circunstância, construindo o mesmo tipo de casa. Nós estamos falando aqui, e o texto revela algo que Jesus está ensinando. Ele está falando de duas pessoas que se veem numa mesma situação, numa mesma posição, numa mesma circunstância. A diferença não eram terrenos, assim como naquela época eu ouvi, olha, meu irmão, o insensato é aquele que está fora da igreja, o insensato é aquele que está em tal lugar, longe, na outra circunstância ou em outra circunstância. Não, se tratam de duas pessoas numa mesma situação, numa mesma circunstância, mas que construíram a sua casa numa profundidade diferente. Aquele que construiu a casa sobre a rocha é aquele que cavou fundo o suficiente para que os seus alicerces alcançassem um lugar consistente, que é a rocha. E o insensato é aquele que não construiu alicerce. Ele construiu uma casa, ele estava preocupado com aquilo que era mais imediatista, com aquilo que ele precisava para o momento, que era a casa. Não se preocupou em ir profundo. Essa passagem, ela fala sobre a diferença daqueles que são profundos e dos que são superficiais. De construir uma vida com profundidade e com superficialidade. A diferença de construir uma vida, especialmente uma vida com Deus, com profundidade, é uma vida na qual você permite Deus trabalhar o seu caráter, por exemplo. É quando nós permitimos que Deus venha agir de maneira profunda na nossa vida, é que nós permitimos colocar o nosso caráter em xeque. E o caráter é o que nós somos, na essência, é o que nós somos quando ninguém está vendo. Permitir Deus agir no nosso caráter é começar a construir uma vida com profundidade. Uma vida com profundidade é quando a gente permite Deus agir também nos nossos traumas, aquilo que a gente não quer que ninguém mexa, aquilo que a gente quer que ninguém saiba, é aquelas raízes feridas que foram cravadas no nosso coração, na nossa emoção, que a gente gostaria de esquecer, mas é só quando permitimos que Deus venha agir também nesse tipo de coisa, é que a gente constrói uma vida com profundidade. Uma vida com profundidade é quando eu estou disposto a colocar em xeque aqueles paradigmas. Sabe aquelas coisas que a gente acredita? Sabe aquelas coisas que a gente acredita e que ninguém tira da nossa cabeça? Porque sempre foi assim, eu sempre pensei assim. Talvez coisas que vêm assim de família, são carregadas há anos. São aqueles paradigmas que estão lá e a gente não deixa ninguém mexer. Viver uma vida com profundidade é quando eu estou disposto
a que Deus vem agir, inclusive nisso. Uma vida com profundidade é quando eu estou disposto a estabelecer compromissos, quando eu estou disposto a estabelecer uma aliança. Só quando eu estou disposto a estabelecer uma aliança, um compromisso com Deus, é que eu estou disposto a construir uma vida profunda com Ele. Uma vida com profundidade é uma vida de perseverança. Construir uma vida com Deus de profundidade é sair da superficialidade do imediatismo, daquilo que Deus pode me dar agora, fazer por mim agora, e muito mais preocupado com aquilo que Deus pode fazer em mim. Deus está muito mais preocupado com quem você é, com o seu caráter, do que com o seu conforto. Sabe qual é o problema de uma vida profunda? É uma vida que exige processo. A vida com Deus e uma vida de profundidade com Deus é uma vida sujeita a ser trabalhado por Ele, construído nas raízes do nosso ser, da nossa identidade, ao ponto de permitir que Ele venha mexer naquilo que eu não quero que Ele mexa. Uma vida com profundidade é uma vida que permite passar pelo processo, por viver um período sem muitas vezes ver aquilo que eu desejo, mas estando disposto a receber aquilo que eu preciso. Um dia eu ouvi falar a respeito do bambu chinês, que é uma planta interessante, no qual você planta ela e por longos 5 anos aproximados, você não vê nada, a não ser um pequeno broto. Mas durante todo esse período, ela está crescendo para baixo, ela está se enraizando, ela está criando raízes longas, que tem metros. E por 5 anos você planta o bambu chinês e você não vê nada, você não vê a não ser um pequeno broto. Mas de repente, passando esse período do processo de construção de raízes, em 3 a 5 meses o bambu chega a crescer metros e metros de altura. E é exatamente isso que muitas vezes nós não entendemos, que é o construir uma vida de profundidade com Deus, na qual muitas vezes nós não vamos ver nada aparente, mas o principal está acontecendo, que são as raízes que estão sendo construídas na minha estrutura. E é por isso que muitas vezes as pessoas que permitem passar por esse tipo de processo são as pessoas que diante das dificuldades da vida permanecem inabaláveis. Porque é isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 2, adiante diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O convite de Deus para você hoje é que você saia da superficialidade, saia dessa vida fraca diante de Deus e das circunstâncias, de uma vida no qual, se as coisas não vão bem, você não consegue seguir adiante. Se qualquer batalha ou tribulação vir, você desmorona, você não consegue ter estrutura mínimas emocionais e espirituais. Sabe por quê? Que muitas vezes nós desabamos, nós desistimos, nós não resistimos diante das tempestades, das dificuldades da vida, que são muitas e não vão deixar de existir, porque elas têm um propósito. Mas sabe o que é que nos falta? O que nos falta muitas vezes é construir uma vida profunda, enraizada em Jesus Cristo e nas suas promessas. Ele disse lá: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é esse que construiu uma vida com profundidade na rocha. Deus está te convidando a sair da superficialidade. Deus está usando esse vídeo, Deus está usando essa mensagem para que você seja confrontado a não mais viver uma vida rasa, mas uma vida profunda. Antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser avisado para os próximos vídeos, clique em gostei se essa mensagem fez sentido para você, não deixe de compartilhar com mais alguém, porque pode também, como fez sentido para você, fazer sentido para outra pessoa, e deixe seu comentário do que é que mais falou ao seu coração com esse vídeo. Que Deus te abençoe!